Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltei aqui para a gente continuar nosso assunto sobre astronomia e qualquer coisa já sabe, né? Qualquer dúvida, tá aqui no contato do e-mail e a gente continua tirando as nossas dúvidas lá na próxima live, tá certo? Eu vou diminuir aqui para não atrapalhar o slide e vou ficar passeando aqui pelo slide da apresentação. Então, vou começar falando um pouquinho sobre a Terra, o Sol e a Lua. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens de satélite. Essa imagem aqui, mostrando a atividade de eletricidade, né? As luzes ligadas de noite. E então falando para vocês um pouquinho sobre o planeta Terra, é o terceiro planeta do nosso sistema solar. Trouxe aqui algumas informações extras, né? Tipo o diâmetro dela, a volta que ela faz, né? Que tem mais de 12 quilômetros. Está a 150 milhões de quilômetros do Sol. É um planeta rochoso. Está envolvido por uma atmosfera que tem aí os gases nitrogênio e oxigênio, em sua maioria, enquanto todos os outros gases somam apenas 1% dessa atmosfera inteira. É constituído por bastante porcentagem aqui, bastante quantidade de água, e quase 30% é composta de planícies, planaltos, montanhas, desertos e outros tipos de geomorfologia, o que mostra o que a gente já falou, né, que é um planeta rochoso. E aí ele tem um satélite natural, né, que fica orbitando aqui por fora, que é a Lua. Então, um dado engraçado, um dado legal que eu trouxe para vocês é que se a idade da Terra fosse comparada a um período de 24 horas, a gente, né, o ser humano, teria chegado apenas nos 2 últimos segundos do dia. Olha só como a gente é recente nesse planeta. Então, falando um pouquinho desse satélite natural, né, da Lua, ela está a uma distância mais ou menos de 384 mil quilômetros da Terra. Uma coisa que vocês vão notar é que dessa vez falar com vocês direto da Lua, para dizer que dessa vez eu deixei bastante texto nos slides, para o caso de vocês quererem anotar essas coisas no caderno, certo? Tem muitos textos dos livros de vocês, vários textos de livro de astronomia, e daquele documentário que eu pedi para que vocês, se pudessem, assistissem, para a gente ter um conteúdo mais completo. Então, a Lua é o maior satélite natural do nosso sistema solar em comparação com a proporção do nosso planeta, né? O tamanho da Terra para o tamanho da Lua, a Lua consegue ser o maior satélite natural do sistema solar. E é, depois do Sol, o astro mais brilhante do céu, sendo que ele só reflete 7% da luz solar. Então, sobre as crateras que tem na Lua, né, elas são formadas pelos impactos dos asteroides, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles já já, e os cometas que colidem com a superfície da Lua. Sendo que a Lua não tem atmosfera, então aquelas crateras que são formadas lá, elas não são varridas pelo vento, por exemplo, porque lá não tem atmosfera. Então essa característica da Lua consegue preservar essas crateras do jeito que são. E através dos telescópios a gente consegue ver as crateras lá na superfície da Lua. Estima-se, né, que tem cerca de 500 mil de crateras, com 1 quilômetro de diâmetro. Então tá aí a foto para vocês verem as crateras que a gente está falando, né? Umas menorzinhas e umas bem gigantescas. E eu pergunto para vocês sobre as fases da Lua, se tem Lua todo dia. E se tem Lua todo dia, por que a gente não consegue ver? Então a gente consegue ver a Lua por conta da reflexão do Sol na sua superfície, né? Então, quando a Lua está em uma posição que a luz do Sol não consegue refletir nela, a gente chama de lua nova, mas não quer dizer que ela não esteja lá, a gente só não consegue ver. Então eu quero falar para vocês sobre os efeitos de maré e a relação com a Lua. Tanto os efeitos de maré, aqui a maré alta, a maré baixa, quanto a formação das ondas, tem a ver com a atração gravitacional. Entendam uma propriedade da matéria, que toda matéria atrai matéria, certo? Então, a Terra, ela atrai a Lua, assim como a Lua atrai a Terra. Então, acontece a maré alta e a maré baixa 2 vezes por dia. Então, nessa foto aí, vocês podem ver, por exemplo, os barquinhos aqui no solo, né, diretamente no solo, e depois a maré aumenta e eles ficam quase que submersos, né? Eles ficam aí boiando na água. Então, para entender um pouquinho disso, a gente precisa entender, eu falei para vocês, que matéria atrai matéria, né? Então, a Lua exerce um efeito de atração sobre a Terra, como a Terra atrai a Lua. Por isso que a Lua não vai
embora, e ela fica aqui juntinha da Terra. Porém, a Lua não faz com que a Terra venha para junto dela a ponto de colidir, porque a Terra é muito grande, então ela se mantém distante, porém a água que está sobre a Terra e que também sofre todo esse tipo de atração, ela é deslocada de acordo com o posicionamento da Lua. Então, o que faz com que a maré fique baixa ou fique alta é o quão distante a Lua está da Terra. Então, falando agora um pouquinho do nosso astro-rei, vamos colocar bem no centro do Sol, tá bem brilhante. Vamos falar sobre ele, né? Vamos falar sobre o Sol. E vamos falar então sobre o nosso astro-rei. Ele é responsável por 99, quase 100% da massa do sistema solar. Olha só, é o astro maior que tem no sistema solar. Caberiam mais ou menos mais de 1 milhão de terras dentro do Sol. Para vocês verem o tamanho de como ele é grande, né? Ele é formado principalmente por hidrogênio, hélio, alguns outros elementos, incluindo ferro, níquel e esses aí que eu coloquei para vocês, mas os mais importantes, mas os mais numerosos, né, que tem mais concentração, é o hidrogênio e o hélio. E esses gases são relacionados com a formação do Sol, com a formação da energia que sai do Sol. Então, olha só, gera sua energia, né? O Sol gera sua energia através da fusão de núcleos de hidrogênio para a formação do hélio. A gente vai ver isso um pouquinho melhor lá na frente, mas fusão de núcleos significa que eu vou unir dois núcleos de hidrogênio, pego dois hidrogênios, pego o núcleo desse hidrogênio e fundo. E aí ele aumenta, né, ele cresce virando o elemento do hélio, e nessa reação química acontece uma liberação gigantesca de energia. E essa energia é o calor e a luz solar que a gente consegue perceber. Então, falando um pouquinho para vocês aí sobre a relação entre esses três astros, Lua, Terra e Sol, a gente precisa falar um pouco sobre eclipses. Então, os eclipses acontecem quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Então, como é que isso acontece? Então, aqui eu tenho um exemplo do eclipse solar e aqui eu tenho um exemplo do eclipse lunar. No eclipse solar, eu tenho a Lua na frente da Terra, impedindo a luz do Sol de chegar na Terra. Então, em um ponto da Terra, né, especificamente aqui em um certo horário, eu vou ver o Sol sendo tapado pela Lua. Então, é o eclipse solar e é o eclipse lunar, quando a Terra está localizada exatamente no eixo que a luz do Sol não chega até a Lua. Então, a Lua fica toda tapada e a gente não consegue ver como se, por exemplo, estivesse na Lua nova. Então, falando um pouquinho para vocês sobre a famosa lua de sangue, né? É um eclipse solar que acontece durante a lua cheia, acontece quando a Terra passa entre o Sol e a Lua. Então, o que acontece nesse momento é que, aparentemente, a Lua some de vista e quando ela reaparece, ela parece estar pegando fogo. Então, olha só, é um eclipse mais rápido de acontecer. E essa figura mostra que a luz do Sol, ela meio que contorna a Terra e ela chega na superfície da Lua, fazendo com que ela apareça avermelhada. Então, é chamada de lua de sangue, né? E é só mais um eclipse. Muito bonito, inclusive. Vejam na internet se não tiverem a oportunidade de ver pessoalmente. Então, falando mais especificamente agora do sistema solar, trouxe essa imagem aqui para vocês, né, para aquela ordem clássica que a gente geralmente aprendeu lá no ensino fundamental. Aqui está nosso Sol e aí a gente tem os planetas na ordem, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aí vocês lembram que Plutão não faz mais parte do sistema solar. Eu coloquei aqui para vocês essa imagem que mostra os planetas em proporção. Eu tenho aqui Júpiter e Saturno, né, que são os maiores, e são conhecidos como os planetas superiores, pela massa e tal, pelo tamanho, e os planetas menores, entre elas aqui a Terra, e esse aqui é o modelo de proporção entre os planetas. Olha só como a Terra é pequenininha. Oi, minha gente, vim aqui dar o último recado, que a gente continua a nossa aula lá na live. A gente vai falar um pouquinho mais sobre asteroides, cometas, a diferença entre eles. E eu queria que vocês lembrassem que aqui embaixo vai estar o PDF com os exercícios de vocês. Então, tentem resolver qualquer coisa, anotem as dúvidas no caderno e a gente tenta resolver tudinho na nossa live, tá bom? Até lá!